Queridos e amados irmãos, eu convido a todos que abram comigo a Santa Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Estamos expondo de modo sequenciado, isto é, verso a verso, porção a porção, o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 13, que é o capítulo que apresenta para nós as chamadas parábolas do reino. E hoje nós vamos considerar os versos 31 a 33, onde temos duas parábolas que são complementares, assim entendemos. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mateus 13, a partir do verso 31. Mesmo assentados, porém com atenção e reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o Senhor: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém. Tem aqui a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto já, por pelo menos 2 ou 3 ocasiões, que o Senhor Jesus passou a ensinar por meio de parábolas. Lições a respeito do reino dos céus. Do modo como o Senhor age, o modo como Ele chama os seus. Verdades que não são, a princípio, intuitivas. Aquilo certamente verdades que não eram esperadas por grande parte do povo judeu por ocasião da manifestação do Messias. Se esperava por parte de grande parte dos judeus, dos fariseus, da liderança judaica, quando o Messias se manifestasse, era um reino de Deus manifestado com grande força, com grande ímpeto, com um aspecto político, militar, com um aspecto econômico, trazendo prosperidade à nação, libertando-os de dominações humanas, especificamente a opressão romana. Mas o modo como o Senhor Jesus veio, de fato foi impacto para aqueles que assim, desta maneira, esperavam o Messias, dessa maneira equivocada. Jesus não se encaixou na concepção de muitos do que eles esperavam a respeito da chegada do Messias. E nessas parábolas do reino, o Senhor Jesus, então, Ele vai trazendo para nós uma percepção diferenciada, espiritual, a respeito do reino dos céus. Aquilo que não é necessariamente intuitivo, daquilo que não... diferente daquilo que se esperava. Nós vimos em primeiro lugar a parábola do semeador, onde o Senhor Jesus fala a respeito da maneira como as pessoas reagem à pregação da palavra, que nem todos recebem a palavra do reino, a mensagem do reino, a pregação do evangelho com entusiasmo. Muitos recebem com entusiasmo, mas um entusiasmo passageiro, mas muitos rejeitam por várias razões. Mas há aqueles que de fato recebem espiritualmente, por compreenderem o sentido da mensagem. Vimos depois a parábola do joio e do trigo,
onde o Senhor Jesus apresentou a realidade de que no seu reino haveria a presença daqueles que parecem ser membros verdadeiros do reino de Deus, crentes genuínos, mas que na verdade não passa das aparências. Mas ele também nos instruiu com respeito a isso, que a despeito dessa situação não desejável, por nós certamente, assim deveria acontecer. O joio e o trigo deveriam conviver até o tempo da colheita, e os ceifeiros, os anjos, haveriam então de ceifar e fazer a separação adequadamente. E agora nós temos mais uma parábola, mais duas especificamente, onde agora nós aprendemos a respeito da maneira como o reino de Deus há de progredir, há de avançar, há de crescer. E nós temos aqui já uma diferença em relação às outras parábolas. Nós falamos na última ocasião que apenas duas parábolas são acompanhadas de explicações. De todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, apenas duas estão acompanhadas de explicações, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Então, a partir de agora, nós iremos caminhar na dependência da graça de Deus, pois as explicações não são dadas. É preciso agora ouvidos para ouvir, discernimento, oração, para entender o significado das parábolas, o que não é fácil. As parábolas, nós vimos, elas não eram, como se costuma pensar popularmente, um método de ensino didático que visa uma compreensão mais fácil. Muito pelo contrário, as parábolas eram como que um ensino enigmático. Era como um enigma, algo escondido por meio de símbolos, imagens do cotidiano, sim, mas que nem sempre o seu significado, ao que se refere, era claro. E aqui nós já vemos algumas dificuldades nessa parábola de interpretação que mostra para nós que interpretar as parábolas nem sempre é uma tarefa fácil. Veja, por exemplo, que na parábola do grão de mostarda, nós temos novamente um símbolo que apareceu nas duas primeiras parábolas e nessa terceira. Qual é? O símbolo da semente. E aparentemente, em cada uma das parábolas, a semente tem um significado diferente. Pelo menos nas duas primeiras isso foi evidente, acompanhado da explicação. Quando o Senhor Jesus disse na parábola do semeador, a semente representava a mensagem, a pregação do reino. Na parábola do joio e do trigo, a semente na parábola do joio e do trigo, a semente representava as pessoas que estão plantadas ali na igreja. Havia a boa semente e a má semente. Agora, nos parece que a semente já representa algo diferente. O próprio reino dos céus, assim interpretamos. Então você percebe que não é tão simples a interpretação das parábolas. Talvez se nós procurássemos alguma consistência, imagine você ouvindo as mensagens do reino, aquelas parábolas, não ouvindo as explicações, que as explicações foram dadas aos discípulos em privado. E houve uma história, tem a ver com semente, uma segunda história com semente também, uma terceira história com semente, e cada uma delas com um sentido diferenciado. Imagina a dificuldade, o nó que se dá no entendimento daqueles que estão ouvindo ali, sem o auxílio das explicações. Perceba, em segundo lugar, uma dificuldade na interpretação da parábola, porque na parábola do fermento, que aqui entendemos ser semelhante à parábola do grão de mostarda, o fermento aqui é usado aparentemente com a conotação positiva, mas isso não é o comum no uso do símbolo do fermento na Bíblia. Fermento na Bíblia geralmente é sinônimo de algo negativo, é algo
pecaminoso. O Senhor Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Você deve se lembrar, por exemplo, desta passagem, quando o Senhor Jesus usa o símbolo do fermento para representar algo negativo. Geralmente o fermento estava associado ao pecado, ao engano. Lá, no caso, o fermento dos fariseus, seu ensino hipócrita, falso. Mas aqui o fermento não parece ter esta conotação negativa. Então perceba até o modo, não apenas o uso de parábolas, mas o modo como o Senhor Jesus contou as parábolas, as linkou uma à outra, traz uma dificuldade extra na interpretação delas. De tal modo que devemos pedir a Deus temor, pedir a Deus iluminação, para que Ele nos traga compreensão a respeito do ensino das parábolas, não dessas duas apenas que estamos diante delas hoje, mas as demais que veremos nas próximas ocasiões, todas elas sem a explicação oficial do Senhor Jesus Cristo. O que se tem entendido pelos estudiosos da palavra de Deus, comentaristas dedicados, fiéis, e pela nossa compreensão também, é que a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento diz respeito ao modo como o reino de Deus há de se expandir. Essas duas histórias têm a ideia de crescer, não é? Uma massa levedada, ela vai crescer, vai fermentar e vai ganhar uma proporção maior. Assim também, aqui a história do semente do grão de mostarda, é uma planta que pequena, o grão minúsculo, mas que vai crescendo e se torna muito grande para a surpresa de muitos. E talvez a ideia central aqui dessas duas parábolas é que este crescimento que o reino de Deus há de experimentar é um crescimento que se dá de uma maneira não esperada, surpreendente, diferente daquilo que se espera, pelos seus métodos, pela sua abordagem. O que podemos dizer a respeito do reino de Deus é que as aparências enganam. As aparências enganam. Tanto a questão do fermento, quanto a questão do grão de mostarda, traz essa ideia. Veja, por exemplo, a questão do grão de mostarda. Aqui o Senhor Jesus faz referência ao grão de mostarda como a menor das sementes. Alguns aqui, críticos da palavra de Deus, vão dizer: aqui está um erro na palavra de Deus, porque o grão de mostarda não é a menor das sementes. Existem outras sementes menores do que o grão de mostarda. Mas, queridos, é preciso entender aqui que o Senhor Jesus não está falando em termos absolutos. Ele está falando em termos relativos. É o menor, o grão de mostarda é o menor dos grãos, das sementes, das que são usadas por eles, das conhecidas, das que eles estavam familiarizados, daqueles que tinham uso. E, obviamente, nesse sentido, é que se entende e se interpreta a fala do Senhor Jesus Cristo. Não há erro nenhum, obviamente, naquilo que o Senhor Jesus intenta falar. Ele está usando uma linguagem conhecida, que diria que adianta o Senhor Jesus falar de um outro grão menor do que o grão de mostarda, que eles não conheciam, não faria sentido a parábola. Mas o ponto é, o grão de mostarda é um grãozinho, que é uma semente minúscula. Ora, quando pensamos em sementes, que sementes vem à sua cabeça, à sua mente, né? Pense aí uma semente de laranja, pense aí de uva, pense aí algo outro extremo, pense aí um abacate, ou então uma manga, pense ali como é grande. Mas a semente do grão de mostarda, ela é comparável à cabeça de um alfinete. É um grãozinho, um pequenininho. Se cair no chão, você vai ter até dificuldade de achar. E se cair na terra, então, que dirá, é que você não acha mesmo. Tão pequeno, tão aparentemente insignificante. Mas a história é que o grão de mostarda, a despeito do seu tamanho minúsculo, pequeno, uma vez plantada, ela cresce, surpreendentemente, ela se torna uma grande árvore. Alguns dizem que chega a 4, talvez até 5 metros de altura.
Algo que começou com um grãozinho minúsculo. E ninguém que não seja entendido do assunto esperaria isso. Talvez se eu botasse aqui de um lado um caroço de abacate e do outro lado um grão de mostarda, ele perguntasse qual que vai ser maior. Pior que eu estou falando isso, nem sei qual o tamanho de um abacateiro, não sei se é grande, se é maior. Mas suponha que seja menor. Qual que é maior? Ou seja, com certeza, considerando o tamanho da semente, é o abacate. Provavelmente não. As aparências enganam. O grão de mostarda vai crescer e vai ganhar proporções maiores. O fato é que pela aparência é um grão desprezível. Semelhantemente, a questão do fermento. Um fermento acrescentado à massa, vamos saber que aquela massa irá crescer. O fermento está ali, foi adicionado à massa, e pela sua ação discreta, gradual, lenta. Hoje a gente tem uns fermentos poderosos, esses fermentos biológicos. A ação é super rápida, né? Em poucas horas cresce, mas naquele tempo o fermento natural que se usava, ele tinha uma ação prolongada, leva assim muitas horas para a massa fermentar e crescer, e crescer, e crescer. Mas você olhando ali a massa, com e sem fermento, no início do processo, você não distingue qual está fermentada, qual não está fermentada, você não sabe o tamanho que vai ter no final, mas pela sua ação gradual, pouco a pouco, ela vai crescendo, 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 até estar tudo fermentado. E qual é a interpretação que tem sido dada a essas duas parábolas com respeito ao reino dos céus? Ora, entende-se que aqui a lição é sobre o crescimento, o avanço do reino dos céus, a sua expansão, o seu crescimento. E semelhante a um fermento que é adicionado uma porção pequena a uma massa grande, ou um grão de mostarda pequenininho, a percepção natural dos homens com respeito ao reino de Deus, sobretudo nos seus primórdios, é que aquilo ali não vai dar em nada. A igreja é desprezível aos olhos do mundo, sobretudo em comparação com as estruturas estabelecidas na sociedade. Quando se olha, por exemplo, o governo, as estruturas políticas de uma nação, nós vemos algo que é enorme, que é imenso. Grandes as estruturas, muitas pessoas envolvidas, recursos financeiros aparentemente sem fim. As pessoas desejam participar, se interessam por isso, por as questões ligadas ao governo, às estruturas políticas. Em comparação humana, o que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, nos seus primórdios, eu diria, e agora também na atualidade, em comparação com as estruturas políticas deste mundo. Compare a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo de Jesus e nos nossos dias também, e aqui eu faço referência à verdadeira igreja, com as estruturas econômicas que existem nos nossos dias. Grandes empresas, pessoas riquíssimas, que acumulam grandes acúmulos de capital e que dirigem muitas vezes, no seu entendimento, o curso da sociedade, do pensamento. Nos sentimos tão pequenos, como um grão de mostarda diante dessas estruturas gigantescas. E pensamos, o que será de nós? O que será? Qual o resultado desse grãozinho de mostarda chamada Reino de Deus, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio dessas estruturas gigantescas, poderosas, ricas, influentes?
somos considerados a escória do mundo. Desprezível, insignificante na sua aparência externa, como um grão de mostarda. Pense, por exemplo, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, apóstolo missionário, pregou em muitos lugares. Em um determinado momento, ele desejou ir a Roma e pregar lá. Foi a Jerusalém, vários problemas, e desejou ir a Roma. E ele foi preso, e ele foi largado lá para morfar numa prisão. Ficou lá largado, esquecido, durante 2 anos. E aí os governantes, por motivações políticas, pressões dos judeus e de outras entidades, resolveram, vamos chamar lá Paulo para a gente ouvir o que ele tem a dizer. Chama lá. Ouviu Paulo, os governadores Félix e outros, ouviram Paulo. Tá bom, volta para a prisão. Voltou e largou ele lá por mais tempo. Aparentemente, um nada, um insignificante, um desprezível, largado lá. Os governantes, o Império Romano, com seus interesses políticos, com as suas conspirações, suas revoltas, sua sede de poder. O Império Romano era algo grandiosíssimo. Império Romano, assim se fala, não é? E Paulo largado lá numa masmorra. Você deve se lembrar que durante esse período, Paulo estava preso, numa prisão domiciliar, e ao mesmo tempo que assim ele estava, escrevendo aos filipenses, que estavam aflitos pela prisão de Paulo, Paulo diz: não se preocupem com a minha prisão, porque tem me acontecido, tem antes colaborado para o progresso do Evangelho, de tal maneira que toda a guarda pretoriana tem tido conhecimento do Evangelho, e o Evangelho tem chegado à casa de César. Mas ele estava lá largado. Passam-se 2 séculos. E o que é o Império Romano? E quem é o apóstolo Paulo? Quem são os Césares? E quem é o apóstolo dos gentios? Queridos, quando analisamos pelas impressões humanas, pela perspectiva humana, temos a tendência a analisar que este reino não é nada, é desprezível. Mas pela ação soberana de Deus está crescendo, porque o Senhor é com ela. E a presença do Senhor com o seu povo faz com que, a despeito de todas as expectativas humanas, ela cresce. Assim é também, semelhantemente, a parábola do fermento, não. O fermento é adicionado à massa, e ali, de modo gradual, pouco a pouco, a massa vai crescendo pela ação das bactérias que ali estão, vai produzindo bolsões de ar, e a massa vai ganhando volume, crescendo, até que a massa está toda levedada. O fermento tem uma ação imperceptível, lenta, gradual, onde não podemos olhar e ver, senão com o tempo. E assim é o reino dos céus. A olho nu olhamos e procuramos alguma ação, procuramos algum resultado rápido, procuramos ver algo acontecendo, assim borbulhando, e não vemos. Mas significa que está parado, significa que está inerte, que está morto? Não, de modo nenhum. O Espírito Santo de Deus está com o seu povo, como um fermento, agindo em toda a massa, produzindo vida dentre os mortos, acrescentando dia a dia aqueles que hão de ser salvos, convertendo, mudando de dentro para fora os corações, santificando as vidas.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo avança. A despeito das expectativas humanas, a despeito do julgamento dos homens, do desprezo que os homens atribuem à igreja, o reino de Deus avança, tem avançado, está avançando e continuará a avançar poderosamente, seguramente, porque Deus está com ela. Por esta única razão. E aqui, queridos, eu penso que nós temos uma aplicação para nós importante. Que para a igreja crescer, para o reino de Deus prosperar e avançar neste mundo, nós não precisamos de modo algum recorrer a métodos, abordagens, estratégias, técnicas que são próprias deste mundo, que irão causar uma grande impressão positiva no mundo. Não, a igreja ela é como um grão de mostarda, desprezível à primeira aparência. Ela é como um fermento que tem o seu crescimento gradual, que tem o seu crescimento de modo imperceptível e que você, quando não se dá conta, está crescendo, mas você nem dá grande coisa. Você olha para a massa e pensa, que vai crescer? Mas cresce. É muito triste olhar que a igreja, ao longo dos séculos, e talvez mais recentemente, eu diria, nas últimas décadas, não tem compreendido esta verdade da palavra de Deus. Tem tido uma certa impaciência com a ação de Deus no meio do seu povo e tem sucumbido a métodos, abordagens para, na nossa visão, acelerar esse crescimento. Métodos e abordagens, via de regra, que procura adotar aquilo que nos parece funciona no mundo. O que é que o mundo quer? O que é que o mundo gosta? O que é que tem feito o mundo? Que técnica o mundo tem usado nos seus projetos e nos seus intentos para atrair as multidões? Vamos então usar as mesmas abordagens. Vamos procurar uma estratégia, um modo, uma forma aqui e acolá, algo que seja do mundo, algo inventado, algo da cabeça do homem, mas algo que cresça. Pois queremos produzir um crescimento à força. Usa-se estratégias de marketing, usados por empresas, por artistas, busca-se usar na igreja, propaganda, o que está na moda, o que está funcionando, o que atrai as pessoas, o que atrai os jovens. E vamos então dar um jeito da igreja crescer. Vamos adaptar aos nossos dias. Usar a linguagem moderna. Tem se discutido atualmente, não sei se isso já chegou ao seu conhecimento, debatido entre as pessoas nas redes sociais, na internet, a respeito daquela série que foi produzida agora, há pouco tempo atrás, está se tornando cada vez mais conhecida, The Chosen, O Escolhido. Uma série que está passando agora na Netflix, que é a respeito da vida de Jesus. Ora, o que as pessoas gostam hoje em dia? Assistir série. É o que está na moda. Parar para ler a Bíblia. Parar para sentar num banco de igreja e ouvir uma pregação. As pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de assistir séries. Filmes, seriado. Não é nem mais filme, interessante. Filme está como coisa fora de moda. O que está na moda atualmente é seriados. As pessoas gostam disso. Maratonar e ver séries, e aquela coisa que você vai conhecendo os personagens e você vai criando uma identificação com as séries, algo nunca muito longo, algo ali curto,
Claro, porque ninguém tem tempo para gastar com essas coisas. E aí resolveram, então vamos fazer o quê? Fazer uma série de Jesus. Esquece-se o segundo mandamento que Deus estabeleceu, que não devemos fazer imagens alguma de nenhuma das pessoas da Trindade, do Senhor Jesus Cristo, inclusive, que não deve ser retratado visivelmente. Eu fico pensando a ousadia de um artista dizendo, eu irei atuar como Jesus. Que falta de temor! Vou representar Jesus. E os acréscimos, né? Além disso, os acréscimos. O próprio diretor da série diz que é 10% Bíblia, 90% ficção. Daquilo que ele imagina que poderia ser. E aí coloca falas na boca de Jesus, que Jesus nunca falou. E as pessoas estão gostando. Está dando resultado. As pessoas estão interessadas. Por isso, vamos lá. Aumenta o interesse em Jesus. Se dá resultado, está valendo. É essa abordagem? É essa abordagem que a parábola do grão de mostarda e do fermento nos ensina a respeito do crescimento de igreja, que se dá resultado, está valendo? Que devemos sucumbir às pressões desse mundo, aquilo que as pessoas gostam, querem, vamos dar o que elas querem? Não. O Senhor estabeleceu que a sua igreja irá crescer. Por que método, pastor? Pelo método que a própria palavra de Deus chama de loucura para os homens. Qual é? Pela pregação da palavra de Deus. Este é um método divino, ordenado por Deus, e que, portanto, tem o seu selo de aprovação. E se tem o seu selo de aprovação, é ali que devemos esperar a bênção, que é a pregação da palavra de Deus. Você pensa que é algo dos nossos dias, apenas a pressão para sucumbir aos anseios do povo? Não, não é. O apóstolo Paulo enfrentou isso, Jesus enfrentou isso. Nós vimos na nossa sequência de exposições aqui, que há pouco antes dessa porção que nós estamos considerando, Jesus recebeu a pressão por parte dos judeus, mostra-nos um sinal. Eles só iriam crer se Jesus fizesse um sinal nos moldes do que eles chamavam de sinal. Jesus poderia. Para Jesus não há limitação, Jesus poderia produzir o maior sinal do mundo que ele quisesse, manifestando a sua glória. Mas Jesus diz, uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Serão do profeta Jonas, que representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que a pressão que ele recebia não era apenas dos judeus pedindo um sinal, mas era dos gregos que pediam o quê? Sabedoria. Essa era a moda da época, né? Bem melhor do que as nossas modas da atualidade. Diga-se de passagem. Mas a moda da época era ouvir os filósofos gregos, com seus discursos eloquentes, floreados, bonitos, eloquentes, falas cheias de um discurso que causava impressão, admiração pela inteligência do orador, a oratória. E Paulo diz, judeus pedem sinal, gregos pedem sabedoria, mas nós nos apegamos à loucura da pregação da palavra de Deus. Por que Paulo chama de loucura? Porque ele diz, para os homens é loucura. É como um grão de mostarda. Que é isso? Você vai plantar isso? Você não, eu vou plantar, vou sair, vou fazer um plantio agora. Você vai plantar o quê? Aí você puxa um grãozinho assim. Eu falei, é isso que tu vai plantar? Esse grão? Para as pessoas é loucura, não é? Mas o apóstolo Paulo diz, para aqueles que são salvos, a pregação do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Aí está no poder de Deus, na loucura da pregação simples, sem floreios, sem parafernália, sem fumaça, sem tecladinho tocando aqui no final para montar aquele clima, para manipular as emoções, sem apagar as luzes para dar aquele, igual nos teatros se faz, né? Apaga a luz, deixa só um holofote aqui no pregador. Pinta tudo de preto, a igreja, para formar um clima. As pessoas gostam disso, essa é a moda atual. Transformar a igreja num teatro. A estrutura cênica de painéis de LED atrás, imensos. As pessoas gostam disso. Oh, que coisa impressionante. É isso que irá fazer crescer a igreja? Não. A igreja tem o seu crescimento usando um método que para o mundo é desprezível. E tem uma razão para isso. Por que Deus... Qual o problema, pastor? O problema de a gente não usar esses métodos, o teatro, o entretenimento, série como The Chosen, são vários problemas. Qual é o problema central? O problema central é esse, queridos. Que se nós lançarmos mão desses métodos de crescimento, que são naturalmente métodos que agradam o homem, que tem um apelo natural às pessoas, como uma série de TV, por exemplo, de quem é a glória do resultado? A glória do resultado é do artista? Da sua criatividade, da sua engenhosidade? Meus irmãos, o Senhor, Ele resolveu fazer com que a glória do Senhor, o seu evangelho, estivesse depositado aonde? Em vasos de barro. Para que a glória fosse de Deus. Então, somente. Se alguém é salvo neste contexto aqui, onde eu não estou dando piruetas, onde eu não estou fazendo uma encenação tocante, comovente, tocando uma musiquinha que deixa o coração quentinho, dá aquela nota assim, tchan. Apenas pela mensagem do reino. Então a glória é unicamente do Senhor. Porque não apelamos para métodos, não apelamos para resultados fáceis e rápidos. E a igreja assim crescerá. É interessante considerar o próprio método do Senhor Jesus. Sua própria vida, sua própria postura. Quem ele escolheu para ser os apóstolos? Ele escolheu as estrelas do seu tempo, as celebridades, talvez. As grandes influências da sociedade judaica. Talvez ele fosse do Sinédrio. Não, vamos aqui escolher um. Vamos no Sinédrio, os homens aqui poderosos, que já tem grande influência para o povo, que o povo respeita, o povo admira, que quando fulano abrir a boca, é fulano, vamos ouvir fulano de tal. Jesus chamou pescadores, publicano, pense uma pessoa odiada na sociedade, publicano, traidor da nação. Homens iletrados e incultos, eles assim eram chamados. Você já parou para pensar que, na verdade, pouco ou quase nada sabemos sobre a atuação dos apóstolos? Tirando Pedro, Tiago, João e Paulo, que são os conhecidos, Pedro, Tiago, João e Paulo, autores de porções das Escrituras do Novo Testamento, todos esses. O que nós sabemos dos demais apóstolos?
que nós sabemos que Matias fez lá, que substituiu Judas? Sabemos de Judas também, claro, diante da sua traição, se destacou. Mas e os demais? Mal lembramos os nomes deles. Temos que fazer musiquinha para memorizar. Do contrário, a gente se esquece deles. Mas foram por meio desses homens, não pensa você que Deus só usou Pedro, Tiago, João e Paulo, não. Ele usou os 12. Nem sabemos nada sobre eles, não sabemos como Deus os usou, de que maneira. Sabemos sim, pela pregação do Evangelho, mas seus nomes não estão registrados como celebridades. Seus feitos não estão nos anais das Escrituras. Mas certamente foram homens que pregaram o Evangelho. E por meio deles, o reino cresce. O reino cresceu. A própria vida de Cristo, ele veio na condição de um grão de mostarda. O que foi a vida de Cristo, senão uma vida de desprezo? Jesus, queridos, poderia vir da maneira que ele quisesse. Ele poderia vir para este mundo descendo numa carruagem de fogo com uma espada flamejante, com seu rosto brilhando como a luz do sol, como ele apareceu para João na ilha de Pátimos. Da sua boca sair uma espada afiada. Não. Mas como um grão de mostarda, desprezível aos olhos dos homens, ele veio, nasceu numa manjedoura, entre os animais, não tinha nem onde nascer. Não tem lugar para você aqui, na hospedaria. Não tem para Maria e José. Nasceu numa manjedoura, foi criado em Nazaré. De Nazaré sai alguma coisa boa? Se perguntou. Quando souberam que Jesus vinha de Nazaré. Nazaré é igual vir lá. Uma cidade, não tem nada expressivo vem de Nazaré. Nada significante vem de Nazaré. Ele foi lá que ele se criou. Sua vida foi chamada de endemoniado, foi chamada de louco, desprezado por todos, pela sua própria família. Ele morreu fora dos muros de Jerusalém. A morte da cruz era a morte de um ninguém, de um Zé Ninguém, de um amaldiçoado, de um maldito que ninguém quer ser parecido com eles, de um rejeitado completamente. Seu método. Saiu pregando, operando milagres. E os milagres não visavam, vou fazer um milagre aqui para as pessoas se agradarem e ficarem aquela coisa. Não, os milagres tinham um propósito específico. Autenticar de que de fato ele era um mensageiro. Não era fazer um show. Para as pessoas ficarem, não. Um propósito santo, não carnal. Autenticar que ele era o Messias. E quando começaram a fazer bagunça com os milagres, acabou os milagres. Não tem mais. Não fez milagres aqui, não fez milagres lá. O Senhor Jesus escolheram onde ele iria fazer os milagres. Quando vieram atrás dele por causa dos pães, Senhor Jesus, vocês estão me seguindo porque vocês querem encher a pança. Vocês não entenderam o significado dos sinais. Vocês estão só apenas interessados no resultado. Estão impressionados aqui com que o Senhor multiplicou pães e encheu a barriga de todo mundo. Vocês só querem saber dos pães. Mas não compreendem que os pães apontam para uma realidade maior. Meus irmãos, nós precisamos, as parábolas nos têm ensinado isso. Todo o Evangelho tem nos ensinado isso, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a sua mensagem, não só o seu conteúdo, mas o seu método, a sua abordagem, a sua postura, vai na contramão do mundo. E nós precisamos confiar que é aí que Deus atua, que é dessa maneira que o Senhor irá trabalhar. Porque da mesma maneira que essas duas parábolas apontam para o fato de que as aparências enganam,
de que os homens julgam o reino de Deus como algo desprezível, fraco, impotente de produzir qualquer coisa. Por outro lado, a palavra de Deus nos diz, as parábolas nos diz que elas irão crescer. O grão de mostarda irá crescer. A massa ficará toda levedada. Cresce, cresce, cresce. E como tem crescido, não é? E como tem crescido. O Senhor Jesus começou o seu ministério sozinho. Depois chamou um grupo de incultos e iletrados. Começou ele e esses 12. E pela pregação da palavra, pelo ensino da mensagem do Evangelho, o Espírito atuando pela pregação da palavra, o reino de Deus cresce. E nos alcançou aqui, no Brasil. O Evangelho chegou nas terras tupiniquins. Ah, como tem sido grande e frondoso esse reino. Tem crescido. Mas à medida que tem crescido, não pense você que agora o mundo olha e fala, ah, sim, cresceu, agora é impressionante. Não, o mundo continua julgando a igreja como desprezível. E continuará. A mensagem, o método, isso aqui, pararmos no domingo para sentarmos aqui e ouvir uma pregação, você é louco? Continua assim julgando. Mas o reino de Deus continua avançando, crescendo poderosamente. E irá crescer. Meus irmãos, que breves aplicações nós temos para nós aqui desta parábola. Primeiro, não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. O reino de Deus não começa com pompa, nem adota métodos pomposos e impressionantes. Mas o Senhor está com o seu povo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está no meio deles. Se nos reunimos aqui, como igreja, com o propósito de buscar a face do Senhor, em fidelidade à sua palavra, nós podemos saber, o Senhor da glória está conosco. Enquanto o mundo nos despreza, nós não devemos desprezar. Nós que temos o conhecimento, fomos iluminados, fomos instruídos, ouvimos o ensino do Senhor Jesus, não podemos sucumbir a esse desprezo. E por vezes sucumbimos. E às vezes até eu confesso, me desanimo às vezes. Você olha às vezes igrejas, falsas igrejas que existem hoje em dia, que pregam um outro evangelho, não pregam o evangelho da graça. Abarrotadas, lotadas de gente, pessoas saindo pelo ladrão. Mas a gente vai pregar aqui, se reúne, é um grupo tão pequeno, as nossas fraquezas, e a gente fica, poxa, não, a gente não deve olhar pelos olhos da carne, não devemos julgar carnalmente. Esse grão de mostarda é ali, a pregação do evangelho, o reino de Deus é como o grão de mostarda, mas o Senhor está ali, há de produzir os frutos, há de avançar o reino de Deus, a sua obra está sendo avançada, o nosso nome pode cair no esquecimento, amanhã ninguém lembrar quem somos, como mal sabemos algo a respeito dos apóstolos, mas o reino de Deus avança. Não devemos desprezar a igreja do Senhor, a sua obra. Em segundo lugar, como falamos, devemos confiar que estar nessa condição de desprezível, de rejeitado, não é ruim. É ali que a bênção de Deus está. E não devemos sucumbir às tentações de abraçar métodos impressionantes que agradam os homens. Como séries de TV ou coisas do tipo, exemplos que nós demos aqui.
mas o poder de Deus não está ali. Os que hão de crer pela loucura da pregação da palavra. Devemos nos apegar a isso. Contra tudo e contra todos, diante das pressões de todo lado, para sucumbir. Pastor, você está vacilando. Vamos flexibiliza um pouco aí. Você vai encher a igreja. Você não quer encher a igreja? É claro que queremos encher a igreja. Claro que queremos que a igreja cresça, avance. Mas confiamos no método estabelecido pelo Senhor. É a loucura da pregação. A palavra de Deus. Anunciando Jesus Cristo e este crucificado, é que os pecadores hão de ser salvos. As ovelhas ouvirão a voz do bom pastor e seguirão. Não devemos sucumbir às pressões do mundo para nos adaptar à modernidade, seja o que for, às modas, aos desejos humanos, aos sinais e à sabedoria, sinais dos judeus, sabedoria dos gentios, e a carnalidade da nossa geração atual. Não. Devemos crer no poder da pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, devemos confiar em Deus, de que Ele dará o crescimento. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. A nossa tarefa é sermos fiéis, sim, nos labutar, dedicar, plantar, regar, pregar a tempo, fora de tempo, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, devemos nos esforçar, mas o crescimento é Deus quem dá, e não adianta forçar isso, do contrário, não está crescendo, está inchando, só está enchendo a igreja de joio. Só está inchando e não está crescendo. É Deus que dá o crescimento. Ai, como é difícil. Nós queremos. Como é bom, não é? A igreja é cheia. Hoje de manhã a igreja estava tão cheia. Todos estavam aqui. Sabemos, à noite tem algumas dificuldades de transporte. A igreja é tão cheia e é tão lindo ver a igreja cheia. Pessoas cantando salmos. E queremos isso. E não é ruim esse desejo. Mas ao mesmo tempo precisamos confiar. É Deus quem dá o crescimento. Ele que faz crescer o seu reino. E cabe a nós semear a palavra. Pregar, falar com insistência. E o Senhor irá chamar os corações. Que o Senhor nos abençoe enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma das suas muitas espalhadas por este planeta, na nossa pequenez, na nossa insignificância, na nossa aparência de grão de mostarda. Ninguém dá nada, chega aqui, ninguém dá nada. Mas não estamos aqui para impressionar homens, para pregar o Evangelho. O Senhor nos mantém assim, nos dê essa clareza, essa percepção, esse discernimento, e nos ajude a confiar em Deus. Os resultados não são imediatos, às vezes não são, às vezes são. O Senhor pode fazer, é Ele que dá. Precisamos nos manter fiéis a Deus. O Senhor nos abençoe e ore por nós, quanto liderança, a mim, os presbíteros da igreja, para que o Senhor nos mande diáconos, para que o Senhor nos mantenha nessa visão, nesse entendimento, para que não venhamos a sucumbir. E que o Senhor traga o crescimento. Essa é a nossa última aplicação. Ver a igreja crescer é algo maravilhoso, algo que desejamos, é santo, é bom. E devemos pedir a Ele: Senhor, acrescenta os que são seus. Nos usa, ó Deus, como um vaso de barro, como um grão de mostarda, na minha fraqueza, na minha insignificância. Ó Senhor, dá o crescimento, venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Ó, que a Tua igreja cresça, as aves do céu venham aninhar-se debaixo dos ramos,
esta grande árvore que cresce, cresce. E ela há de crescer, ela há de crescer. Até a perfeição, até a completude. Quando o Senhor Jesus voltar, e aqui é o detalhe final. A aparência insignificante do reino de Deus se transformará. E o Senhor se manifestará para este mundo com poder e grande glória. De tal modo, queridos, que a aparência insignificante, ela é temporária. É para que os homens andem pela fé, não pelo que vem, mas pelo que creem. Mas quando o Senhor Jesus voltar, a sua igreja se manifestará triunfante, gloriosa, usando a linguagem diferente, não aqui de um grão de mostarda, de uma árvore, mas de um noivo e de uma noiva. Ela se manifestará como noiva adornada, gloriosa, sem defeito, para o seu marido. E glorificaremos, que grande obra o Senhor tem feito em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esse anseio para ver este dia, onde veremos, não apenas creremos, mas veremos a glória do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.